Olá, eu sou a Aline, aluna do curso de Letras Português da Universidade Federal do Piauí, e estou aqui para apresentar uma mini aula referente à minha disciplina de estágio obrigatório 3. E quero aqui trazer um tema da gramática. Ou seja, a nossa gramática ela é muito rica e hoje eu quero apresentar aqui uma parte muito importante, que é sobre os pronomes, né? Os pronomes, eles substituem os nomes, né? Para não haver repetições na frase. Quando eu estou ou seja, também para representar as pessoas de um discurso. No caso aqui eu estou transmitindo aqui um discurso, né? Então, nesse discurso, ele tem que ter pessoas, ou seja, eu, né, que estou aqui transmitindo, estou me referindo à primeira pessoa do caso reto. Vocês que estão aí me ouvindo, vocês são a segunda pessoa do caso reto. E estou aqui para falar da minha mini aula, né? Então, essa mini aula que é referente aos pronomes, então ela é a terceira pessoa do discurso. Então, esses pronomes nos ajudam, nos facilita na construção de textos, né, de redação, ou seja, para exemplificar, para não haver várias repetições numa parte do discurso, né? Então, estou aqui para trazer um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Então, os pronomes a qual eu vou me referir hoje é os pronomes pessoais, como eu já bem relatei, né? Ou seja, as pessoas do discurso. Pessoais quer dizer que está se referindo a pessoas. Se é pronomes, os pronomes substituem o nome de pessoas, né? E pessoais é quando eu estou transmitindo alguma mensagem, ou seja, essas pessoas elas estão relacionadas a um discurso. No caso a qual eu vou me referir neste momento, estou aqui com o meu computador aqui, porque não foi possível trazer uma aula usando o quadro, né? Mas é que eu vou tentar explicar um pouco aqui sobre o pronome pessoal do caso reto, ou seja, diretamente ligada com as pessoas do discurso. E ele também é dividido em partes, ou seja, em número, ou seja, a primeira pessoa do singular, eu, a segunda pessoa do singular, tu, as terceiras pessoas do singular também, ele e ela, e também tem o plural, né, para se referir a mais pessoas, nós, vós, eles e elas. E quero aqui trazer também um pouco da sua definição, né, ou seja, do pronome caso reto. É uma parte, né, que ou seja, um pronome que na sentença, ou seja, na frase ou no texto, exerce a função diretamente com o sujeito, né, ou seja, a qual está participando do discurso. Ou também eles podem acompanhar, né, os substantivos, né, ou seja, os substantivos são nomes próprios ou de objeto ou de coisa. E os pronomes apresentam várias flexões, como eu já bem expliquei para vocês agora, né? Então, essa parte aqui que eu quero trazer dos pronomes retos, né, uma parte, ou seja, que está diretamente ligada com o discurso. Quero trazer aqui um exemplo bem claro para vocês entenderem o que é o pronome do caso reto. No caso, eu gosto de português. No caso, o eu, né, está se referindo a quem? A pessoas. Então, ele está no singular, a primeira pessoa do singular. Está se referindo à primeira pessoa do singular. Outro exemplo também que eu posso estar aqui utilizando, né, para exemplificar esse pronome do caso reto, nós não podemos sair de casa por causa do isolamento que estamos vivendo, né? Então, esse nós, ele é a primeira pessoa do plural do caso reto, né? Então, esse é um exemplo para exemplificar, né, o que é os pronomes pessoais do caso reto, né? E mais à frente também,
vou trazer sobre o pronome pessoal do caso oblíquo, né, que também faz parte dos pronomes pessoal, como eu já expliquei no começo. No caso aqui, o pronome pessoal do caso reto, né, é um pronome bastante utilizado por nós diariamente, para não haver repetições num discurso, ou numa fala, ou num texto gramatical, ou seja, de uma forma coerente, correta, né? Então, é bem utilizado por nós, principalmente da língua portuguesa. Temos que conhecer quando usar as pessoas do discurso e saber identificar quais são as pessoas de um discurso, né? Porque se eu estou discursando com alguém, né? E muitas vezes a gente está falando de algum assunto, né? Então, essas são as pessoas de um discurso. Por isso que a gente tem que conhecer, saber qual é o pronome a ser utilizado diante de um discurso, de uma conversa, e saber identificar essas pessoas. Ou seja, aqui e agora eu vou falar sobre o pronome oblíquo, né? Acabei de falar sobre o pronome do caso reto e agora eu vou falar sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? O pronome do caso oblíquo, ele é uma palavra que tem a função de objeto direto e indireto, ou seja, ele acompanha o verbo. Ou seja, ele é um complemento verbal, né? Então, esse pronome, ele também se divide em pessoas, ou seja, em primeira pessoa, né, que é a primeira pessoa do singular, que é me, mim, comigo, a segunda pessoa do singular, que é te, ti, contigo, e a terceira pessoa, que é se, si, consigo, o, a, li, e é também a primeira pessoa do plural, que é nós, conosco, vós, a segunda pessoa do plural, vós, convosco, e a terceira pessoa do singular, do plural, no caso, se, si, consigo, os, as, lis. Ou seja, essas são as pessoas do pronome pessoal do caso oblíquo, que a gente pode estar utilizando numa frase, num texto. E esse pronome também é muito importante, ou seja, e os pronomes oblíquos, eles também sofrem variações de acordo com a sua acentuação, ou seja, acentuação tônica, e eles podem ser classificados também como átonos e tônicos. Ou seja, né? Então, o pronome oblíquo, ele é uma variação do pronome do caso reto. Essa variação, ela indica a função diversas que elas desempenham na oração, né? No caso, o pronome reto marca o sujeito da oração, ou seja, quando numa frase eu, tu, né? Eu, tu, nós, vós, esses são os pronomes do caso reto, ou seja, eles marcam as pessoas de uma oração, de um discurso. Já o pronome oblíquo, eles marcam a complementação da oração, né? Então, o pronome oblíquo, ele é conhecido como um complemento da oração, ou seja, que dá para identificar, porque ele é um complemento, ou seja, que pode ser verbal ou nominal. Como eu falei, os pronomes oblíquos, né, eles também têm uma variante, né? Eles se dividem em átonos e tônicos, né? Os átonos, ele tem uma especificando ele aqui, eles não possuem acentuação própria, ou seja, eles não têm um som próprio, né? E eles se sujeitam à tonicidade dos verbos e também eles são precedidos por preposições. Aqui é um exemplo. Os jovens nos ofereceram apoio, né? Então, o verbo aqui é ofereceram. E o pronome oblíquo aqui, que foi usado aqui, o pronome aqui foi usado nos, né? Ou seja, os jovens nos ofereceram apoio. O segundo exemplo aqui também, não te amo
mais, né? Então, esse ti, né, ele é um pronome oblíquo átono, que, ou seja, que ele não tem a tonicidade própria. Então, os pronomes oblíquos, como eles são átonos e tom, nós podemos identificar eles como os tônicos. Os mais utilizados são mi, comigo, ti, contigo, a segunda pessoa do singular, si, consigo, a terceira pessoa do singular. No plural temos também os tônicos, né? Vós, convosco. A terceira pessoa do plural também temos eles, elas, e si e consigo. E os átomos, podemos identificar eles como, no singular, temos a primeira pessoa, mi, a segunda pessoa, te, a terceira pessoa do singular, si, o, a, li. Então, esses são as pessoas. A terceira pessoa, a primeira pessoa do plural também temos nós, nos, vos. E a terceira pessoa são si, os, as, lis. Então, essas eu demonstrei aqui, né? Trouxe de forma resumida aqui sobre esse pronome pessoal, né? Que ele se divide em reto e oblíquo. O oblíquo, ele tem a função, reto, no caso, né, que exerce as pessoas de um discurso ao qual nós estamos falando, comentando. Então, esse foi uma microaula que disciplina de estágio obrigatório 3 e de forma remota estou aqui para exemplificar de forma para que já estou aqui finalizando, né, a minha microaula e peço já desculpa, né, por algum erro, né? Então é uma coisa nova e como nós estamos vendo esse processo, não tive como ir para a escola explicar. Estou aqui exemplificando um pouco e repassando um pouco desse assunto, né? Então, desde já, tchau, né? E que todos fiquem em casa.